Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo sobre polinômios. Hoje nós iremos aprender a fatorar polinômios. Primeiramente, vamos relembrar como funciona a fatoração. Eu tenho aqui, por exemplo, o número 90. E aqui eu tenho várias formas de representar esse número 90. Como vocês podem ver, o número 90 aqui está representado por dois ou mais fatores através de uma multiplicação. Então, é isso que consiste a fatoração, tá certo? Fatorar um número significa escrevê-lo com uma multiplicação de dois ou mais fatores. Então, aqui nós temos a representação da fatoração, das fatorações possíveis para o número 90. Nós iremos aprender agora como fatorar polinômios. Como você pode observar aqui, nós temos o polinômio AC mais BC, e ele também pode ser representado na forma fatorada por C vezes A mais B, onde o termo comum, ou seja, aquela letra que pertence tanto ao primeiro termo quanto ao segundo termo, letra ou valor numérico, tá certo? Aqui nós chamamos de termo comum. Então, esse termo comum ele foi colocado aqui em evidência e repetiu o restante do seu polinômio. No caso aqui, A mais B, deixamos entre parênteses. Transformamos o polinômio inicial em uma multiplicação de polinômios. Então, fatorar um polinômio, quando for possível, significa escrever esse polinômio como uma multiplicação de dois ou mais polinômios. Nós temos algumas formas para fatorar um polinômio, vou mostrar para vocês 3 delas hoje. A primeira é a fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Então, quando eu vou utilizar esse tipo de fatoração? Quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum, podemos colocá-lo em evidência. A forma fatorada é o produto, ou seja, a multiplicação do fator comum pelo polinômio que se obtém dividindo-se cada termo do polinômio dado pelo fator comum. Traduzindo, observem aqui esse polinômio. O que esses dois termos eles têm em comum? Eles têm em comum, olha, o número 2, não é isso? Então, já sei que 2 é o meu fator comum, porque ele pertence aos dois termos. Então, para me obter o que vai ficar aqui dentro do parênteses, basta você pegar cada termo e dividir pelo fator em evidência. Então, você vai pegar aqui 2x e dividir por 2. Então, fazendo aqui a divisão, 2x dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Fica 1x. Eu sei que esse 1 ele não precisa aparecer, então fica simplesmente x. Da mesma forma, você vai pegar 2y e vai dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 1y ou simplesmente y. Então, já sei que aqui dentro do parênteses fica x mais y. E aqui fora, meu termo comum multiplicando o resultado aqui da minha divisão. Vamos ver aqui esse exemplo. Vamos calcular o perímetro da figura do retângulo, cujas dimensões medem x e y. Primeiramente, vamos calcular o perímetro dessa figura. Em seguida, fatorar o polinômio obtido. Nós sabemos que perímetro corresponde à soma de toda essa figura, a soma das medidas dessa figura, largura e altura. Então, no caso aqui, como você pode observar, você tem x e y. Então, vamos somar tudo, somar as dimensões aqui desse retângulo. Então, nós temos x mais x e y mais y. X mais x, 2x, y mais y, 2y. Então, esse polinômio obtido é o polinômio que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente. Então, fatorando esse polinômio, o termo comum é 2, então vou colocar em evidência, aí multiplico. Agora, eu vou pegar cada termo desse e dividir pelo meu termo comum. Então, 2x dividido por 2 dá x, aí mais 2y dividido por 2 dá y. Então, 2 vezes x mais y. Então, bem tranquilo, a fatoração pelo termo comum em evidência.
Nesse segundo exemplo, a figura nos mostra um quadrado, um retângulo, aliás, um retângulo CEFD e um retângulo ABEF. Vamos calcular a área total da figura. Então, como pede aqui para você calcular a área total, você observa que você tem aqui um quadrado. Então, primeiramente, eu vou calcular a área desse quadrado. Depois, eu vou calcular a área desse retângulo. Somando a área dessas duas figuras, eu vou obter a área do retângulo maior. Então, como é que eu calculo a área do quadrado? Vamos calcular aqui primeiro a área do quadrado. Como calcular a área do quadrado? Nós já vimos que a área do quadrado ela é dada por lado vezes lado. Então, lado vezes lado. Então, os lados desse quadrado medem quanto? X. Então, vai ficar x vezes x. X vezes x, eu já sei que é x ao quadrado. Agora, vamos calcular a área do retângulo. Para calcular a área de um retângulo, eu vou pegar a base vezes a altura. Qual é a base desse retângulo? Nós temos y e a altura vai ser x. Se aqui é x, então aqui também vai ser x. Então, vai ficar x vezes y, ou seja, xy. Então, já sei que a área total dessa figura vai ser x ao quadrado mais xy. E colocando aqui o termo comum em evidência. O que esses dois termos apresentam em comum? Como vocês podem observar, o que está aparecendo nos dois termos é o x. Então, já sei que x é meu termo comum. Então, x vai ficar multiplicando. Agora, eu vou dividir x ao quadrado dividido por x. Olha, quando você faz essa divisão, x ao quadrado dividido por x, você vai utilizar a propriedade das potências. Aqui você tem uma potência de mesma base, onde aqui eu sei que meu expoente é 1. Quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base, vou subtrair os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Ou simplesmente x. Então, aqui dentro eu já sei que fica x, mais aí xy dividido por x. Então, você pega aqui, vou colocar aqui do ladinho, xy dividido por x. Vai ficar como? Então, xy dividido para x. Você pega x dividido por x, 1. Fica 1 vezes y. O y não tem com quem dividir, você repete. E no caso, eu sei que esse 1 ele não precisa aparecer, então é simplesmente y. Então, aqui dentro você vai colocar y. E pronto. Então, nós temos aqui a fatoração desse polinômio. Vamos ver aqui outras situações. Vamos fatorar cada um desses polinômios. Nesse caso aqui, ó, já está dando o fator comum. Está dizendo aqui que o fator comum é 2a. Por que o fator comum aqui é 2a? Primeiro, porque o a ele está aparecendo ó, nos dois termos. E o 2 é porque tanto o 6 quanto o 8, eles podem ser divididos por 2, tá bom? Então, vamos fazer aqui agora a nossa fatoração. Coloca o termo comum em evidência, que é 2a, então, vezes. Agora, aqui dentro do parênteses, você vai pegar cada um dos termos e vai dividir por 2a. Então, vamos pegar 6ax dividido por 2a. Então, fica 6 dividido por 2, 3. A dividido por A, 1. Então, não precisa colocar. E o x eu repito. Então, dá 3x. Agora, 8ay dividido por 2a. 8 dividido por 2, 4. A dividido por A dá 1. Então, não preciso colocar. E o y eu repito. Então, já sei que aqui dentro vai ficar 3x mais 4y. Então, está aqui a nossa forma fatorada. Nessa segunda, qual é o termo comum? Nesse caso, o termo comum já vai ser 4a ao quadrado vezes b ao quadrado. Porque tanto o 8, 20 e o 16 eu posso dividir por 4. E o a e o b, eles pertencem aos três termos, tá certo? No caso, a ao quadrado e b ao quadrado. Então, vamos fazer semelhante ao primeiro exemplo. Vou colocar o termo comum em evidência. Então, ele vai ficar aqui fora e multiplicando tudo que vai ficar dentro do parênteses. Então, vamos pegar cada termo desse e dividir pelo fator comum. Então, 8a quarta vezes b a quinta
dividido por 4A ao quadrado vezes B ao quadrado. Mais uma vez aqui, ó, você vai utilizar a propriedade das potências, tá? Primeiro vamos dividir. 8 dividido por 4, 2. Divisão de potência de mesma base. Repito a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. No caso aqui, a base é o B, que repete, então 5 menos 2, 3. Então, já sei que aqui dentro vai ser 2A ao quadrado vezes B elevado a 3. Aí, menos, né? Aqui, ó, por conta do sinal de subtração. Agora, eu vou pegar 20A ao cubo, B ao quadrado, dividido por 4A ao quadrado, B ao quadrado. Então, 20 dividido por 4 dá 5. Repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. E aqui, ó, B ao quadrado e B ao quadrado, como são iguais, você cancela. Então, dá 5A. Então, você vai colocar 5A aqui dentro do parênteses. E repete aqui novamente a subtração. Agora, você vai pegar 16A ao quadrado, B à quarta, dividido por 4A ao quadrado, B ao quadrado. 16 dividido por 4 dá 4. Ao quadrado, ó, como é igual, você cancela, porque dividindo um pelo outro dá 1. No caso do B, você repete e subtrai os expoentes. 4 menos 2 dá 2. Então, aqui nós temos 4B ao quadrado. Pronto, então temos aqui a forma fatorada desses dois polinômios utilizando o método de colocar o termo comum em evidência. Colocar o termo comum em evidência é você colocar esse termo multiplicando o seu polinômio. Agora vamos para a fatoração por agrupamento. Essa daqui é um pouquinho mais complexa, mas também é bem tranquila de vocês compreenderem. Então, observem aqui esse polinômio. AX mais BX mais AY mais BY. Como vocês podem observar aqui, olha, para que vocês fatorem por agrupamento, primeiramente, vocês vão agrupar os termos que possuem fator comum. Então, primeiramente, procura agrupar aqueles termos que apresentam fator comum, que no caso aqui, olha, vai ser AX, BX, quem é o fator comum aqui? O X. E aqui o fator comum é o Y. Depois disso, em cada grupo, você vai colocar os termos comuns em evidência, como nós vimos na forma de fatoração anterior. Depois, você vai colocar novamente em evidência o novo fator comum. Então, aqui você descobriu que o fator comum é x, coloquei o x em evidência. Dividi cada termo desse por x e obtive a mais b. O termo comum em evidência, y. Dividi cada termo desse por y e obtive a mais b. Aí você observa que novamente o a mais b se repetiu. Então, esse a mais b fica sendo meu outro termo comum. Então, eu vou colocar ele em evidência e vou multiplicar pelo restante, né, da minha operação, que foi x mais y, que nada mais é do que o resultado da divisão, ó, de cada termo desse pelo fator comum. Então, vamos fazer aqui esses exemplos para praticar. Então, vamos juntar primeiramente os que têm termo comum, como vocês podem observar, olha. O termo comum aqui é x e o termo comum entre esses dois vai ser o 2. Então, nesse caso, colocando o termo comum em evidência, que é o x, agora eu vou pegar, coloco o x multiplicando, mx dividido por x dá m, porque você cancela o x, certo? Ó, quando você vai colocar o m, deixa eu colocar aqui do lado, ó, mx dividido por x, fica x dividido por x, que dá 1, então cancela, sobrou só o m, tá vendo? Então, nx dividido por x dá apenas n. Agora, você vai colocar o sinalzinho de adição e vai para o outro termo. Qual é o termo comum aqui? O 2. Então, 2 vezes 2m dividido por 2, restou o m. 2n dividido por 2, restou o n. Depois que eu fiz isso, qual foi o meu termo comum novamente? Ó, m menos n. Então, vou colocar meu termo comum em evidência novamente. Deixa eu ajeitar aqui. Então, vou colocar meu termo comum em evidência, que é o m menos n.
Agora eu vou dividir cada um desses termos pelo meu termo comum. Quando eu pego e faço essa divisão, eu pego tudo isso e divido por m menos n, você observa que esse termo que é igual, quando você divide por ele mesmo, dá 1. Então, só resta quem? O x. E aqui só vai restar o 2, então fica x mais 2. Então, é bem tranquilo. No caso aqui dessa segunda, vamos juntar novamente aos que têm termo comum, que são esses dois primeiros e esses dois últimos. O termo comum entre esses dois primeiros é o a, e o termo comum entre esses dois, 1. Tá certo? Embora você não esteja vendo, aqui tem 1, tá bom? Então, o termo comum entre esses dois, eu já sei que é o a, certo? Mas será que é só o a? Você observa que o a ao quadrado, ele está contido aqui e aqui também. Porque a elevado a 3 é o mesmo que a ao quadrado vezes a, não é isso? 2 mais 1, 3. Então, eu já sei que o meu termo comum é a ao quadrado. Então, vou colocá-lo em evidência, a ao quadrado. Então, eu vou dividir a elevado a 3 dividido por a ao quadrado. Vai restar quem? Somente o a. E a ao quadrado dividido por a ao quadrado? 1. E nesse outro caso, meu termo comum é 1, então vou colocar em evidência. Então, a dividido por 1 dá a e 1 dividido por 1 dá 1. Fiz isso, meu novo termo comum ficou sendo quem? A mais 1 vezes... Agora, fazendo a divisão de cada termo desse pelo termo comum, quando eu divido esse termo por esse, só sobra quem? A ao quadrado. Mas, quando eu divido tudo isso por a mais 1, sobra quem apenas? 1. Então, aqui é a fatoração por agrupamento do meu polinômio. Então, bem tranquilo. Agora, para encerrar, vamos para a fatoração da diferença de dois termos, tá bom? Essa fatoração aqui é uma das mais tranquilas. Nós estudamos na aula passada os produtos notáveis. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, o quadrado pela soma da diferença de dois termos, você observa, quadrado não, no caso o produto, né, da o produto da soma pela diferença de dois termos, travei, né? O produto aqui da soma pela diferença de dois termos, você vai resolver dessa forma. Por exemplo, quem são os dois termos aqui? X e Y, certo? Agora, como é que eu resolvo esse meu produto notável? Eu vou pegar o primeiro termo ao quadrado, que é x, menos o segundo termo ao quadrado. Então, bem tranquilo. Então, se você observa aqui, olha, x ao quadrado menos 36, eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Então, eu posso resolver dessa forma. Quem é meu primeiro termo? X. Então, para mim encontrar x ao quadrado, é porque eu tinha x vezes x. E para mim encontrar 36, que número foi elevado ao quadrado? O 6. 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36. Como aqui é negativo, não é isso? Eu preciso multiplicar pela diferença. Primeiro você coloca a soma, depois a diferença. Então, aqui você tem x menos 6. Então, essa é a forma fatorada, utilizando a diferença de 2 quadrados, tá bom? Então, é bem tranquilo, né, esse processo de fatoração. Próxima aula, a gente conclui as fatorações de polinômios, que é para não misturar muitas informações. Então, estudem novamente esse conteúdo. Na próxima aula, eu concluo a explicação dessas fatorações e passo a atividade, tá bom? Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.